O 3. Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16? Então, nós temos aqui que o lado do quadrado está variando com 6 centímetros por segundo. Queremos saber qual será a taxa de aumento da área quando a área for 16 centímetros quadrados. Eu vou fazer um plano cartesiano só para a gente conseguir colocar algumas referências e entender um pouco melhor esse exemplo. Vamos colocar esse quadrado aqui. E nós temos que a taxa de variação do x, vamos chamar aqui a distância x, vai ser essa distância até a origem. Nós temos que essa variação do x, o x ele está fugindo do eixo y a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Em outras palavras, nós podemos afirmar que a variação do x em relação ao tempo é igual a 6. O nosso objetivo é descobrir aqui qual que é a taxa de variação da área quando a área for 16 centímetros quadrados. Então, nosso objetivo é descobrir quanto que é dA dt quando a área for 16. Esse dA dt, ele marca justamente a variação da área em relação ao tempo, ou seja, quanto que está mostrando o velocímetro da área. A relação entre área e esse x, como isso aqui é um quadrado, essa distância ela é x também. A relação entre as duas, que nós sempre precisamos procurar nesses exercícios de taxa relacionada, nós precisamos relacionar aquela variável que a gente está procurando, no caso aqui variação da área, com algo que esteja variando e a gente já conheça. Então uma relação entre a área e essa distância x é que a área é x ao quadrado, porque isso aqui é área de quadrado. Os dois estão variando com o tempo, então nós vamos derivar em relação ao tempo. Então, nesse caso, como nós temos letras distintas variando em relação ao tempo, a estratégia de fazer a derivada é derivar normalmente e acrescentar depois uma derivada em relação ao tempo. Derivada de A, como é a letra sozinha, é 1, e a gente acrescenta a derivada em relação ao tempo. Derivada de x, a gente vai dar o tapa no 2, reduz uma unidade de 2 para 1, e a gente acrescenta a variação de x em relação ao tempo. Agora, a variação de x em relação ao tempo, nós sabemos que é 6. Então, essa parte aqui nós já podemos trocar pelo 6. Que é isso aqui, ó. O restante eu vou só copiar. X elevado a 1, que é x mesmo, e esse 2. E aqui, ó, dA dt. Variação da área em relação ao tempo. Justamente o que nós queremos é isso aqui, ó. Só que ele está falando que essa área vai depender de quanto está o x. Nós estamos vendo que a variação da área é 2x vezes 6, ou seja, 12x. Então, nós precisamos descobrir quanto que é o x para saber melhor como é que é a variação dessa área. Então, precisamos de x no momento que a gente quer avaliar quanto é que está o velocímetro. Ou seja, precisamos do valor de x quando a área for 16, que é esse um instante que o exercício nos pediu. Precisamos de x quando a área é 16. Ora, a área é 16 e a área é x ao quadrado. Podemos passar como raiz, x igual a... seria mais ou menos, mas aqui é lado de quadrado, então vamos pegar somente o mais. Tá? Raiz de 16, x igual a 4. Então, quando a área for 16, o nosso x é 4, e aí a gente pode voltar aqui e substituir. Por asterisco, nós temos que a variação da área em relação ao tempo é 12x.
Agora, quando a área for 16, o x é 4. Então, portanto, a variação da área em relação ao tempo, que é justamente o velocímetro, vai ser 12 vezes o 4. Isso aqui são 48, como é variação de área, centímetros quadrados por segundo.